Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa do nosso Deus. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição, a lição que estamos estudando sobre a entrada, né, aquela entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, onde a população gritava, né, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí, ontem, na última pergunta de ontem, na pergunta 6, nós vimos que havia alguns gregos lá em Jerusalém e entraram em contato com Filipe, pedindo a Filipe, porque eles queriam ver Jesus Cristo. Aí Jesus dá uma resposta ali, né? Uma resposta negativa. O texto não diz que ele disse sim ou não, mas a resposta aqui já está claramente um não, né? Ele diz, olha, diga a esse povo aí, que se alguém quer me servir, que me siga. Não queira só me ver não, né? Me siga e tal. Porque onde eu estiver, aquela pessoa vai ter que estar comigo, vai ter que me seguir. Para onde eu for, ela vai comigo. Não é só uma pessoa que veio da Grécia ou de qualquer outra parte do mundo, veio me ver aqui fazer turismo com a minha cara, não. Era mais ou menos isso, né? A mensagem aqui. Né? E ele tem que ser meu servo e tal. Se ele for meu servo e me servir, meu Pai o honrará. Foi essa a resposta que Cristo deu, né? Na última pergunta de ontem. Hoje, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento. Por que Jesus não mandou que os gregos viessem a ele naquele instante? Aqui tem uma outra questão também, além do fato deles quererem apenas ver Jesus, né? Mas por que o verso seguinte nos dá aqui uma razão ou uma outra razão para que Cristo não diga para Filipe, traga os gregos aqui? O versículo 27 do capítulo 12 diz assim, Cristo disse para Filipe, né? Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a este mundo. Para isto vim a esta hora, desculpe. Para isto vim, para isso eu cheguei até este momento. Né? Para exatamente salvar o mundo. Ele diz claramente, né? Aqui para Filipe, mostrando que não era momento de ninguém estar vendo ele, né? De grego estar vendo ele, né? Não era o momento exato, o momento era impróprio. E aqui Cristo diz o porquê, né? Também a principal razão, né? Porque a sua alma está perturbada, diz aí o texto, né? Agora a minha alma está perturbada. O que é a alma nesse contexto aqui? A versão melhor seria o meu espírito, a minha mente, o meu estado emocional está alterado. E alterado por quê? Porque Jesus estava sentindo que aqueles momentos difíceis que o Pai provavelmente deveria já estar mostrando a ele, revelando a ele o que ele deveria passar. E então esta pressão na mente de Cristo, né, o perturbou. E aqui nós temos um fato muito importante. Se Jesus Cristo era um ser divino e humano, ou seja, o corpo dele era humano, mas a sua mente era divina, a mente que ninguém vê, a mente que ninguém sonda, só Deus vê isso, né? E aí muitos dizem que a sua divindade estava oculta aos olhos do homem. Se estava oculta, só estava num lugar, na mente, né? Se sua mente era divina, por que então que Jesus Cristo não ficou com a carne perturbada, mas a sua mente? Porque não há perturbação na carne. Qual é a perturbação da carne? Quando você leva um corte, sai sangue, começa a doer no local. Isso é uma perturbação da carne. Mas aqui não. Era o Espírito de Cristo que estava perturbado. Dizem as pessoas que a pior dor que existe no mundo não é a dor física de um corte, de uma cirurgia, de uma amputação, não. Diz que a pior das dores é a dor na alma, porque ela tira das pessoas a vontade de viver, a vontade de lutar, arranca todas as energias dela, não é? E aqui Cristo estava com a mente perturbada, mostrando a sua plena igualdade em natureza
a do ser humano, que sente tanto a dor física quanto a dor no espírito. Agora, se ele era divino, essa divindade estava em que dimensão? Já que o ser humano é composto apenas de duas partes, carne e fôlego, carne e espírito, né? Pó da terra e fôlego, né? Carne e sopro de vida, fôlego de vida, o espírito, a razão, a parte carnal e a parte espiritual. Onde estaria? Vamos criar agora uma terceira dimensão? Vamos criar então um lugar escondido, secreto, onde Deus possivelmente teria escondido essa divindade em Cristo, como alguns filosoficamente têm apontado, obviamente sem apresentar nenhum verso bíblico, porque não existe verso bíblico, né, que defenda essa teoria, que aponte algo nem de longe para esta questão, né? E aqui nós vemos claramente o Filho do Homem com a alma perturbada, em plena agonia no espírito, né? Sem capacidade para receber as pessoas, para lhes dar uma palavra, a palavra certa, porque a sua mente estava ali agora numa batalha, numa preparação para aquela grande tribulação que ele iria passar. É para aquela grande angústia espiritual que estava aí se avizinhando já, né? Estava chegando ali. Ele já estava na última semana. A última semana, alguns dias depois, ele vai ser preso e crucificado. Então veja que ele diz que está tão perturbada e ele diz: o que é que eu posso dizer para você agora, Felipe? O que é que eu vou dizer para você agora? Traga os gregos? Não, Felipe, olha, o que eu vou dizer agora? Eu vou dizer assim, vou orar: Pai, me salve desta hora. Que hora? Aquela hora que estava se aproximando, porque foi mostrado a ele as dificuldades que ele ia passar. Cristo, um homem completamente racional, que tinha sabedoria do Espírito dele, sabia a dificuldade que era ser traído, a dificuldade que era ser torturado a noite inteira, né, levando de um canto para outro, né, sem poder dormir, né, não é só o fato de não poder dormir, né, mas é toda aquela humilhação, toda aquela vergonha, a nudez, a humilhação de carregar uma cruz como se fosse um malfeitor da pior qualidade, e ainda mais, né, a pressão do diabo ali, o pecado da humanidade a culpa da humanidade sendo colocada sobre os seus ombros. A cruz nem de longe poderia se comparar ao peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. A carne de Cristo, embora fraca, ainda podia arrastar aquela cruz. Mas e a mente para carregar os pecados do mundo inteiro? Né? Com que força? É por isso que Cristo aqui, numa oração desesperada, ele diz: meu Pai, me salve, me livre dessa tortura. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu não posso não, né? Oh, meu Pai, mas se foi para isso que eu estou aqui. Veja a mente confusa, né? No momento que Cristo pede para o Pai livrá-lo dessa tortura emocional, mental, desse sofrimento no fundo da alma, do espírito, né? Mas ao mesmo tempo a consciência da sua missão. Meu Pai, mas o Senhor não pode me livrar não. Se foi para isso que eu vivi até aqui, eu vou desistir na última semana? Vou desistir não. Meu Pai, né? Foi para isso que eu cheguei até aqui. Que coisa, né? Isso é a mentalidade de um vencedor. Isso é o espírito de alguém que realmente é filho de um Deus que criou seus filhos para serem vencedores. Cada um de nós que somos candidatos ao reino de Deus, que somos chamados filhos de Deus, temos que ter esse mesmo espírito. A gente não desiste no finalzinho, a gente continua, mesmo sabendo que as coisas serão difíceis. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima questão, a pergunta número 8. E nessa pergunta número 8 aqui nós temos aqui o seguinte questionamento: que mensagem espiritual deixou Jesus aos discípulos e aos gregos também, né? Ele está falando ali com Filipe e os discípulos que estavam o acompanhando também, né? O verso agora é o versículo 23 e o versículo 24. Diz assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade,
Vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Que coisa, né? Na verdade, se o grão, a semente do trigo cair na terra, não fica ele só não. Com o tempo ele vira pó, né? Não é nada. Mas entendamos o que Cristo está querendo dizer aqui, né? Ou seja, quem não dá fruto, fica só. Quem fica só, morre sozinho, né? Não gera fruto. Que coisa linda. E esse texto aqui é um texto assim muito propício, né? Para o momento em que Cristo estava passando ali, e ele diz bem claro assim para os discípulos que ele está se referindo realmente que havia chegado a sua hora. Ele tinha dito, olha, salva-me desta hora, mas ele diz também, ora, foi para isso que eu cheguei até a esta hora. E agora em hora de novo ele diz assim, Pai, né? Dizendo aos discípulos, meus discípulos, chegou a minha hora. Aquela hora que eu tanto tenho falado para vocês. Quantas vezes eu não disse para vocês que o Filho do Homem precisaria morrer, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Cristo já tinha dito aqui umas 5 ou 6 vezes já para eles a mesma coisa, né? Para eles. Embora o livro de João não aborde esses momentos, o livro de Mateus aborda com muita clareza várias vezes, o livro de Marcos, o livro de Lucas também. O livro de João é o que tem menos citações, Cristo dizendo para os discípulos que ele há de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas os outros evangelhos, há muitas citações a esse respeito. Então ele fala, chegou a minha hora. E ele diz bem claro, em que o Filho do Homem, olha que coisa linda, ora, se o Pai vai glorificá-lo, mesmo assim ele não diz que o Filho de Deus, ele era Filho de Deus? Claro, absoluto, no mais lindo sentido, Cristo era Filho de Deus. Isso não deve ser discutido, não. Mas quando ele diz assim, o Filho do Homem, ele está dizendo, olha, eu estou sofrendo como homem, igual vocês. O filho de um homem é um homem. Um filho de um homem não pode ser um Deus, o filho de um homem não pode ser um animal. Um filho de um homem é humano. E ele diz bem claro aqui, olha, preste atenção. Está chegando a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Quem é glorificado não é o Filho divino, é o Filho humano. O Filho divino já tinha um lugar que era mais alto do que tudo lá antes. Agora não. Quem vai ser glorificado, exaltado, né? Honrado como ninguém no universo é o Filho do Homem. Chegou a hora. E aí é uma coisa interessante porque a pergunta é, como é que alguém é glorificado tomando uma surra? Como que alguém é glorificado, né? Alguém rasga a roupa dele, quando ele fala, alguém dá um soco na cara dele? Quando alguém é levado dentro de um júri injusto, espúrio, maldoso, e não deixa nele falar, e quando fala, agride-o. Que glorificação é essa? O nome disso não é glorificação, o nome disso é humilhação. E por que Cristo diz isso? Né? Olha, o Filho do Homem há de ser glorificado. Ele estava se referindo somente após a ressurreição? Ou ele estava se referindo a todo esse processo da qual ele está dizendo que chegou a hora, que o Pai livrasse ele dessa hora? Ora, o sofrimento da última semana, a sua prisão, a sua tortura, a sua humilhação pública e a sua morte na cruz do Calvário, isso era uma grande glória, era a parte mais bonita da glorificação, é essa. Porque ele fazendo isso, ele está fazendo a obra que Deus mandou ele fazer. E ele só recebe a exaltação lá se ele concluir essa obra com perfeição, sem pecar. Naquele espírito de Deus e de Cristo, sabe aquele espírito que Cristo fala assim, olha, se o teu Senhor mandar ir contigo 1 milha, vai com ele 2. Se o teu Senhor mandar você pintar a parede da casa dele, você pinta a parede, lava o piso, corta a grama,
faça mais do que lhe pede. Então esse é o Espírito de Deus. Deus fez muito mais pela gente do que o que a gente necessitava. Cristo vai fazer no mesmo Espírito muito mais do que nós necessitamos. É nesse Espírito que Ele está. Olha que coisa linda. Então, olha, o que é que glorifica o homem? O que é que dá glória ao homem? Por que Albert Einstein tem a glória que ele tem de homem? As honras, os títulos. Por que ele tem? Por aquilo que ele fez. Se ele fosse um Zé Ninguém, nunca tivesse dado um prego numa barra de sabão, ninguém sabia quem ele era. É pelo que ele fez, pela aula que ele deu, pelo livro que ele escreveu, pela obra, pelo legado que ele deixou. Glória tem a ver com aquilo que a gente faz. Isso gera conhecimento. Pois bem, meus amados, então Cristo jamais seria glorificado se ele não realizasse a obra mais difícil de todo o universo, que nem o Pai, olha, o que eu vou dizer agora é sério, que nem o Pai poderia fazer. Por que nem o Pai poderia fazer? Porque Deus não podia se esvaziar, porque Ele é Deus. Só Cristo podia se esvaziar da sua divindade, mas Deus não pode. Por isso só Cristo poderia vir, porque Deus não pode morrer. Ele é Deus, é o único Deus. Cristo podia. Então só quem poderia realizar esta obra era o Filho. Só o Filho. E na condição de Filho do homem. Que coisa, né? Que coisa linda. E Cristo conclui dizendo assim, ó, na verdade, eu digo a vocês o seguinte, por que eu tenho que morrer? Veja que ele está falando da ressurreição, está falando da morte. O sofrimento da morte. Olha aí que coisa linda. Né? Não só da ressurreição, mas principalmente da morte. Ele está dizendo, olha, eu sou como um grão de trigo, eu preciso morrer, eu preciso descer à sepultura, porque quando eu ressuscitar, aí vocês vão ver o que é fruto. Eu vou subir aos céus, sentar à direita de Deus, receber o Espírito Santo que Ele me prometeu, Atos 2:33, receber o Espírito Santo que Ele me deu, e quando Ele me der esse Espírito em plenitude, eu vou derramar sobre vocês. E aí vocês vão dar frutos espirituais. E aí vocês vão ver a colheita como será grande. Um grão de trigo, colher sacas e sacas de trigo incontável. Que coisa linda, né? Que coisa linda esse discurso de Cristo. Pena não, né? Tudo acontece no tempo certo, né? Os discípulos não entenderam no primeiro momento ali, mas no tempo certo, após o batismo com o Espírito Santo, lá no Pentecostes, eles entenderam tudo isso. E nós hoje, com esse Espírito que o Senhor, o Espírito de Cristo que o Senhor envia aos nossos corações, nós temos a capacidade de compreender também essa beleza que edifica, essa verdade maravilhosa que não tem contradição, essa verdade maravilhosa que nos traz esperança verdadeira, que está fora de qualquer filosofia, da teoria dos homens, é uma verdade pura que vem direto das Escrituras Sagradas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra os seus olhos e revele muito mais ainda das suas verdades escondidas.